Boa noite. Nós chegamos na terça-feira, praticamente segundo dia útil do semestre, né? Nós estamos começando um semestre a partir de julho e parece que não, mas está passando tão rápido, né? O ano passou muito rápido. Então sejam bem-vindos. Hoje vai ser uma live para lá de especial porque tem uma pessoa queridíssima, né? A Márcia Tique falando sobre um assunto que não tem jeito, né? Sempre atrai e sempre é polêmico, né? Sobre a sexualidade. Então sejam bem-vindos aí. Obrigado pela audiência, pela companhia. Aí, Antônia, a gente está falando agora no WhatsApp, já está aqui também, muito bom. Professor Alexandre Quartzo, que já participou aqui também da live do Ari. Muito legal, né? Ver todas essas pessoas aqui. A gente está numa jornada realizando um monte de, de, de assuntos, né? Discutindo vários assuntos. E eu tô aqui ainda sem voz do final de semana. A gente teve uma imersão incrível e foi muito legal esse marca pessoal sentidos do final de semana. E ontem a gente fez uma live, vamos dizer assim, mais filosófica, né, ou mais complexa, com Darrell Champlin, antropólogo, a gente falando sobre a evolução do pensamento. Já fizemos uma conexão lá com o que a gente conversou com a Ronange, com a Rosana, foi conectando, né, com o Flávio Maneira, com o Alexandre Quartzo e assim por diante. Aí quando chegou ontem, a gente estava falando sobre a evolução do pensamento, né, e ele é antropólogo, e a gente entrou muito. Obrigado, Alexandre, receitando gengibre. Muito bom mesmo. Você não tem noção porque minha voz está assim. A Ronange e as pessoas que participaram do final de semana fazem ideia, né? A gente fez uma dinâmica de renascimento, né, na piscina, né, na água. Então imagina a loucura, né? Tava bem frio assim e a gente entrou na água, mas foi incrível, assim, vale cada corda vocal aqui interrompida, vamos dizer assim, né? Muito legal, muito bom, né? Foi incrível o final de semana. E aí a gente já tá já nos preparativos do próximo. Dedé aí, boa noite também. Uma boa noite muito especial para você. A gente de férias lá da terceira idade, né? Mas mesmo assim, participando aqui, até falei pro pessoal, né? A gente entra de férias e continua tendo contato, né? Isso que é legal. Olha só a presença ilustre do Pauê. O Pauê tá na agulha para participar, hein? Deixar aqui o compromisso público para ele não fugir. Ó, aqui a nossa convidada Marcia Tic chegando. Também tá aqui, olha só, a Nath, direto do TEDx. Uma grande palestrante também aqui participando, muito legal. Deixa eu convidar então a Márcia para a gente poder. Senão eu vou ficar aqui falando. Pronto, mandei um convite aqui para ela. Opa, desculpe, tenho E que virar. aí, vamos lá. Boa Desculpa. ainda fazenda, hein? Você viu? Uma honra a tua presença aqui, né? Não dá, porque assim, a gente fala, é um prazer, né, fazer o que a gente faz, tal, discutir, comentar, conversar, mas você que já é uma pessoa de valor, né? Uma das pessoas de valor, porque já também participou do programa lá na Santa Cecília TV, que foi muito bacana, um programa bem especial. E claro, né, na televisão a gente tem o horário da televisão custa caro, né? A gente brinca. Então, claro que a gente edita e acaba fazendo uma versão mais reduzida. E aqui, Márcia, a gente tem praticamente o dobro do tempo que a televisão, né? Porque lá é um programa de meia hora e aqui a gente tem uma hora para falar um monte de coisas. E alguns me mandaram mensagem assim: olha, é bom que é depois das 22 horas, porque a gente já tira as crianças da sala Ah, é? quando o Como, assunto é sexualidade. como as pessoas associam sexualidade com assunto proibido, né? E é um aspecto Muito. do nosso desenvolvimento. Mas antes disso, Ari, sem querer jogar confete, eu que fico honrada, eu confesso que fiquei até um pouco tensa, porque eu admiro você, um homem inteligente,
E eu quero Imagina. estar à altura das suas perguntas. Ah, imagina, que isso. Agora, olha como uma mulher consegue, já que o tema é esse, né? Uma mulher consegue fazer um cara ficar vermelho. Imagina, uma honra, né? Eu sei que você já participa, né? Você é uma pessoa, talvez uma das principais vozes quando o assunto é esse. A gente já teve a oportunidade de fazer uma abordagem bem diferente no Pessoas de Valor, e aí, claro, até por a gente já se conhecer de lá e da televisão mesmo, de outras oportunidades, eu sempre brinco, né? Quando vai na Renata Quiroga, né? Quando a Rê vai entrevistar, a Renata já escracha mesmo, ainda mais live, é porque ela já aborda tudo, porque ela tem essa coisa, né, mais solta mesmo. Eu concordo, de certa forma, concordo que isso é importante também, jogar esse lance, até para quebrar alguns tabus. Mas eu represento a linha conservadora da audiência, porque eu sou super reservado, não sou muito de ficar colocando nas redes sociais e tal, e esse assunto, para mim, é um assunto muito importante, principalmente dentro desse escopo do desenvolvimento humano e tal. A gente teve, olha, só para você ter uma ideia, fazer aqui um overview muito rápido, né? Eu sei que você acompanhou, mas para quem está chegando hoje aqui, a gente começou com o Ronald Carvalho, que trabalha com terapias, com constelações, a gente falou sobre mindfulness, atenção plena, porque ela é facilitadora do marca, trabalhamos juntos. Depois a gente teve Rosana Nunes, que falou sobre gratidão, ela tem 3 filhos especiais, tem um livro incrível falando sobre hoje só gratidão e toda a jornada, né, pessoal dela. Aí, na sequência, a gente teve, segunda-feira, Flávio Maneira, falando sobre neurociência. Ele é professor da pós-graduação em neurociência da Santa Casa e é um executivo da área de saúde. Aí, na sequência, Alexandre Quartzo, só o Alexandre Quartzo, que é um dos principais intelectuais que eu conheço no país para falar sobre comportamento e desenvolvimento humano, e ele é ortomolecular, é um cara incrível também. Na quarta-feira, Priscila Caminha, do Rio de Janeiro, uma palestrante nacional, uma baita profissional, uma pessoa incrível para a gente falar de proposta. Quinta-feira, Alessi, direto de Tóquio, para falar de felicidade, ele está terminando o doutorado em felicidade. Vem segunda-feira com o antropólogo Dark Chaplin falando sobre a evolução do pensamento. E aí, claro, coroa essa jornada contigo aqui, que é uma das pessoas mais incríveis quando o assunto é comportamento humano, porque para mim, falar de sexualidade, embora seja um tabu, quando eu encontro uma pessoa como você que traz esse assunto para a mídia e multiplica de forma que você talvez tenha sido uma das pessoas que mais contribuiu para a quebra desses tabus. Então, para mim, é inacreditável. Assim, eu fico tão honrado, né, de ter pessoas desse naipe, né, aqui na live, porque realmente é como a gente fala, né, a gente está tentando trazer uma régua lá em cima mesmo para discutir, para conversar com propriedade. Então, gratidão por você estar aqui. Eu também Muito agradeço. bom. Mas é legal você fazer discorrer sobre todos os temas que serão colocados nessas lives, pelo menos nessas últimas, porque todos os saberes hoje estão se comunicando de uma maneira ou de outra. Né? Sim, Todo mundo fala de felicidade, todo mundo fala de sexualidade, às vezes sem saber que está falando disso, não é, Ari? exato, exato. Então, eu acho que isso é um ganho para a nossa geração, para a minha, tardiamente, para as que vêm, de entender que nós somos um todo. A minha Uhum. própria, o meu próprio trabalho com a sexualidade tem uma história muito interessante. Eu nem me lembro se eu falei lá no seu programa. A minha primeira especialização foi em doenças psicossomáticas. Aquela doença que nós temos, está no corpo, mas cuja origem está na psique. Desde as mais graves até a simples obesidade, Uhum. fraturas recorrentes. Quando eu fiz minha especialização, há quase 40 anos, falar em psicossomática era um palavrão, porque a Uhum. doença era do médico, Sim. a loucura era do psicólogo, Aham. entendeu? E a coisa foi evoluindo de um jeito que acho que a minha história acaba traduzindo um pouco essa evolução. Atendendo pacientes psicossomáticos, os poucos que os médicos mandavam, porque naquela época que a doença nasce na psique,
Eram muitos poucos que acreditavam. Hoje eu sim, digo que, graças a Deus, a maioria, uma sim, evolução muito sim. grande. Já E, é fundamentado, inclusive, cientificamente, né? Então tá tudo exatamente. tranquilo. Não tem mais como discutir. Naquela época era muito discutível. Então, era uma psicóloga que falava de doença, mas como assim? Mas, enfim, e trabalhando com doenças psicossomáticas, a gente via que a gênese da doença estava na família. Uhum, Não que a família seja intencionalmente patologizante, mas nas dinâmicas familiares que não existe um modelo nenhum padrão. E cada um daqueles elementos da família recebem aquilo de uma maneira diferente. uhum, Uns acham excelentes a cobrança, por exemplo, exigida de um pai castrador, e o outro fica totalmente reprimido, conflituado por conta daquele pai. Então, a gente não pode ter regra. Ah, eu sou assim porque aconteceu isso. Não necessariamente. Mas uhum. como eu não atendia crianças, eu foquei nos casais. Quando você trabalha com casais, é fatal você cair na sexualidade. Então, eu fui me Claro. especializando em doenças psicossomáticas, família e casal, e aí fui para a sexualidade. Isso para dizer que uma coisa foi levando a outra, porque o ser humano é isso. Ele não tem começo nem fim. O Uhum, ser humano interage com todas as nuances que a sociedade traz para nós. sim. Ontem mesmo, dando uma entrevista, que não tinha nada a ver com sexualidade, a moça queria que eu falasse sobre educação. Se os pais hoje são rígidos, qual era a melhor educação? Primeiro que eu não atendo crianças, não sou autoridade no assunto, mas eu falei a partir dos adultos que eu atendo, que eu vi que Uhum, tipo de educação. E as pessoas mais felizes são aquelas que foram educadas, não para ser o primeiro da classe, o mais inteligente, o mais bonito, mas os que foram educados para serem melhores cidadãos. uhum. Porque hoje nós só somos felizes integralmente se a gente é um bom cidadão. E um bom Perfeito. Aí, cidadão. deixa eu te pegar por esse gancho, porque aí eu acho que aí dá uma abertura bem bacana para a gente falar um pouquinho, porque como o tema é relacionamento e sexualidade, ou sexualidade e relacionamento, não importa a ordem nesse caso, mas assim, quando você fala, e aí do psicossomático e tal, a gente está falando efetivamente das questões emocionais, das questões que são relacionadas com pensamento e sentimento, e que muitas vezes isso é colocado e deixado muito mais transparente nos relacionamentos, por exemplo, dos casais, do que nas outras relações. Porque, por exemplo, quando a gente fala de pais e filhos, também existem muitos conflitos, claro, né? E muitos desses conflitos são trazidos para o casal, mas muitas vezes essas relações são escondidas numa relação de hierarquia. Por exemplo, eu acabo obedecendo os meus pais muitas vezes e acabo seguindo as regras do jogo. E aí, quando você fala dessa, e me veio esse gancho, porque você falou essa coisa da educação, muitas vezes a gente tem uma questão que é como que a gente vive na nossa cultura e foi colocado daquele jeito, e aí a gente acaba, de certa forma, vivendo essa sexualidade por conta da cultura de como foi colocado para a gente, inclusive pelos nossos próprios pais. Então, às vezes, a gente acaba tendo uma relação de casal que muitas vezes é reproduzir o que a gente aprendeu com o casal pai e mãe que nós tivemos dentro de casa, ou que sabe, avós. E aí então a gente acaba tendo um processo de educação muito mais forte dentro de casa do que efetivamente fora de casa, né? Exatamente, você colocou muito bem, né? Aquilo que eu falei, entrevistador inteligente fica mais fácil. Mas Imagina. e na sexualidade, principalmente, é onde esses conflitos internos aparecem com cores mais fortes. Porque nós Uhum, temos emoções, a gente tem que compreender que nós temos emoções e temos que saber usá-las com sabedoria. Mas para isso precisa de todo um processo de autoconhecimento. E quando eu uhum, falo autoconhecimento, Ari, não necessariamente uma terapia, mas um olhar para dentro. Porque as nossas emoções, elas ou explodem no momento
inadequados ou Uhum. elas são percebidas antes da explosão. É esse autoconhecimento que eu falo, sabe? A gente Uhum. ser mais integral, eu sei o que me tira do prumo. Então, se acontece uma situação desse tipo, eu sou uma pessoa ciumenta das minhas coisas, do meu livro. Então, eu sei que eu sou um pouco possessivo, um pouco ciumento. Então, Uhum. quando aparece uma questão dessa no relacionamento, eu já tenho que colocar para mim. Eu sou um pouco exagerada nessa questão. Respira, deixa a emoção estabilizar e vai conversar. Isso, Porque isso nós para mim, Márcia, isso para mim vinha assim uma coisa que a gente traduz muito quando a gente fala dos sentidos, né, da percepção, que muito mais do que o autoconhecimento é ter consciência também das coisas que acontecem, porque às vezes a gente fala essa coisa de ressignificar, né, e você, logicamente, atendeu milhares de pessoas, viveu isso, às vezes ressignificar determinadas situações dos relacionamentos tem a ver com você ter consciência daquilo que te incomoda e daquilo que não te incomoda, aquilo que é teu e aquilo que é do outro no casal ou nas relações pais e filhos. E às vezes a gente percebe que as pessoas acabam querendo controlar o outro, controlar as situações e acabam não olhando para si. E aí é, acaba gerando uma grande distorção, né? aí tem alguns aspectos interessantes para a gente comentar. Quando eu não tenho essa autopercepção, eu vou reproduzir no micro o que acontece no macro. Por exemplo, uma relação de poder, Uhum, ou de subordinação. Né? A gente sabe que a gente ainda vive numa sociedade competitiva, uma sociedade que ainda valoriza o externo, o exterior, mais do que o interior. uhum, Estamos falando muito sobre isso, acho que já mudou bastante. sim, Mas, quando está numa relação mais afetiva, mais íntima, às vezes você não consegue. Hoje fala-se muito em disruptura, não é, Ari? sim, Você sim, total. consegue romper com um padrão que está tão introjetado em você que ele é celular. Eu sei que um homem, que o machismo hoje é tóxico. Mas eu vi meu pai, vi meu avô, eu vou reproduzir de uma maneira natural e às vezes eu percebo isso na clínica. A pessoa tem vergonha de si mesma. Aham, Como que eu fiz isso se eu não acredito que seja esse o caminho? Porque você vai sim. reproduzindo o comportamento. Uhum, Então, quando eu falo de ter eu gosto de usar o semáforo. Ou é verde ou é vermelho, mas tem o amarelo no meio. Nós temos que usar e abusar do amarelo. Sabe aquela coisa? Até o Chico Xavier, até ele fala isso. Toma um gole de água, aham, respira e continua. uhum. Não, temos Agora, pressa. É para onde? Tem que ser automático, tem agora, que responder. agora o que é interessante é que assim, a gente está falando, que nem eu falei, né? A gente fala de sexualidade de relacionamento, a gente está aqui falando de relacionamento e a gente está falando muito mais de comportamento, né? E comportamento de pessoas em relação aos seus relacionamentos e tudo mais. E claro, a gente sabe que o nosso cérebro é relacional, quer dizer, a gente aprende com as relações, a gente aprende com as experiências que a gente vive nas relações. Aí, de repente, a gente fica com a percepção de que a gente está falando ainda num campo quase sinestésico, assim, uma coisa meio de aura, e ainda não está no corpo físico, que é a questão da sexualidade. Então, me vem a sensação de que se essas questões relacionais e de autoconsciência ainda não estão muito bem resolvidas, é como se a sexualidade fosse algo violento, fosse algo agressivo, porque de certa forma, as pessoas ainda não estão bem resolvidas nessa casca para ir para uma etapa, digamos, de intimidade. Como que você vê isso? Primeiro começa, primeiro de tudo, começa com a equidade. Nós ainda, quando a gente fala de casal, podemos estar falando de homens e mulheres, podemos falar de duas mulheres ou dois homens, mas na relação amorosa, afetiva,
A gente acredita na equidade, mas sempre vai vir uma relação de poder. Uhum. Principalmente numa situação em que não pode ter o poder, porque é uma relação de afeto. E quando você fala de afeto, eu estou falando de troca equivalente. Uhum. Ah, não, eu te dou tudo e, e o outro se sacrifica por mim. Espera aí, cadê a equivalência nessa relação? Então, assim, valorizar a afetividade no olhar. Eu estou falando de casais, mas eu também estou falando das De outras todas as relações. relações. Não dá para Perfeito. ser diferente, porque se eu não olho o garçom com respeito, até com carinho pelo bom trabalho que ele está fazendo por mim, eu não vou ter esse olhar para o outro com quem eu troco intimidades. Uhum. Aí fica uma intimidade de sexo, é corpo, Sim. não é Uhum. integral, não é entrega. E o mais difícil, quando aparecem as disfunções sexuais, eu diria que é até fácil você diagnosticar. São pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se entregar, Uhum. a partir também de más escolhas. Uhum. Por que que você escolheu essa pessoa? Ah, me apaixonei. Mas você admira essa pessoa? Ah, ele faz umas coisas que não gosto muito, mas eu sou apaixonada. Então entra muito mais a questão. A paixão também é vaidade, né? Uhum. Paixão é vaidade, é vaidosa. Perfeito. Entra Sim. mais a vaidade do que aquilo que constrói uma relação social e uma relação sexual, que é a Uhum. admiração, é a cumplicidade, o respeito. Os casais convivem anos num campo de desrespeito e não percebem que aquilo não traz evolução pessoal, Sim. até É que perdura quando essa é relação. que é que muitas vezes a gente fica pensando e aí entra um pouco essa questão da competitividade mesmo e a gente até falou um pouquinho no Pessoas de Valor sobre essa questão da mudança dos papéis, porque antigamente tinha aquela coisa do homem provedor. Eu vejo lá no Steven Pinker como a mente funciona, a ideia lá do início, né, quando começou a falar essa coisa do comportamento humano de o homem provedor e a mulher tendo filhos, né? Então assim as pessoas se juntando para poder pensar na reprodução da espécie. E hoje a mulher compete com o homem no mercado de trabalho assim, de igual para igual, porque é algo super normal, né? E que é muito legal pensar nisso, mas ao mesmo tempo traz também esse campo dessa competição para dentro nas relações. Porque eu não Exatamente. competia com a minha esposa porque tinha uma relação de poder ali do provedor e de quem estava sendo acolhida. E aí, de repente, você fala de respeito e aí a gente fala muito de empoderamento feminino hoje em dia, né? Assim, hoje já é uma coisa até meio vulgar, né? Se fala É, até em excesso, gosto muito. mas mas se a gente for pensar nessa coisa do respeito, também passa pelo lado da confiança, de eu estar confiando no outro e confiando em mim, na minha entrega e no que eu estou recebendo. Porque aí a própria Dedé colocou aqui no chat que assim, mesmo numa relação de troca, existe poder, né? Existe essa questão da conquista. Como que É, você vê essa questão do respeito, da confiança, para poder ter esse poder de equilíbrio entre os pares? vamos lá. Primeiro que você falou compete. E eu quero usar o seu compete como competência, né? Tá, Não perfeito. existe a competição. O que Uhum. deve existir, eu acho que são duas questões que são. A gente fala, mas a gente não presta atenção se a gente utiliza. Primeiro é a admiração. Se eu admiro, eu vou valorizar a competência. E eu E respeito, né?
E o respeito. Mas eu falei a competência porque eu ia dizer, se eu admiro, eu não vou precisar competir, porque quem fez aquela escolha por algo que admira fui eu. Uhum, Então eu estou no mesmo patamar. Se eu escolhi alguém que eu admiro, é porque eu sou admirável também, uhum, sim. sabe? Eu não sei se tem Claro, uma eu uso equivalência. muito esse conceito de espelhos, né? Quer dizer, o que eu tô olhando para você e admirando você é porque você tá fazendo também eu dar o meu melhor. Quer dizer, o meu brilho Exatamente. nos olhos tem a ver com o seu brilho nos olhos. E aí não é uma coisa assim só de ocitocina, de paixão, aquela coisa de querer realizar algo, mas sim de estar bem porque eu estou com você e não só pelo que eu entrego para você, mas pelo que eu sinto que eu estou sendo quando eu estou com você. Exatamente, perfeito. E tem mais um aspecto aí dessa questão que você trouxe. A mulher só conseguiu mostrar a sua competência, a sua potência, que nós hoje conquistamos, a partir de uma guerra de sexos. Uhum. Existiu a guerra dos sexos. Sim, E sim. ficou aquela ideia de que a mulher potente é inimiga do homem. E que o homem tem que ter medo da mulher potente. Estamos falando de relações profissionais? Até estamos, mas isso vem para o íntimo da cama. Eu Uhum. não vou perder minha potência enquanto homem, misturando a potência sexual com o poder É o controle, né? É e o ter um controle. controle. A gente vê trabalhando homem, eu adoro trabalhar com homens, porque quando o homem busca uma terapia, ele já subiu um patamar dentro dele mesmo. Aham. Ah, fazer terapia é frescura, é coisa de mulher, coisa de louco. Não, ele percebeu naquele processo de autoanálise, autoconsciência, que ele precisava, não é melhorar a palavra, ele precisava se conhecer melhor para evoluir, ele precisava buscar uma evolução Sim, claro. Até para poder se sentir mais seguro naquilo mais também. seguro em todas as outras vezes. Não usar a força. Usando assim um exemplo que não tem a ver com o que nós estamos falando, quem é o mais forte? O musculoso ou o inteligente? Uhum. Sabe? Fazer a relação, trazer para os relacionamentos inteligência emocional. 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 Aí vamos lá para a questão. Se uma pessoa consegue fazer esse trabalho de autoconsciência, ou seja, isso que a gente está falando até então, a gente parte do princípio que essa autoconsciência e essa inteligência emocional, a gente vai ter uma pessoa que vai ter mais prazer em relação à sua sexualidade? Com Existe essa certeza. sinergia? Com certeza. Primeiro, é, é, nossa, eu queria pegar uma palavra que você trouxe, mas esqueci. Mas vai ter sim, porque ele vai ter primeiro um controle. Qual é o primeiro conhecimento que nós temos que ter, vital, e que a nossa sociedade tirou da gente? Que é o conhecimento do nosso próprio corpo. Você Uhum, conhece o fígado, o estômago, o pulmão, o coração, o fêmur quando quebra, mas você uhum, conhece suas áreas sensoriais? Você conhece o seu corpo na sutileza da sensorialidade? uhum, Porque os órgãos sensoriais, eles são as janelas do nosso corpo. Se não fica naquela sexualidade, que é o que deixa as pessoas envergonhadas, de pênis e vagina. aham, sim. Eu não estou falando disso. Sexo é o corpo inteiro, é sensação. E conforme Hum, você se permite ter sensações, você vai mergulhando, mergulhando. Tem um ditado japonês que fala assim: se você não achar pérolas, mergulha mais fundo porque elas estão lá no fundo do mar.
Uhum. Então, as sensações, elas permitem que a gente vá se abrindo e trabalhando a integralidade do nosso corpo. Aí resulta num sexo prazeroso. Uhum. Até há pouco tempo, o que se falava do sexo? Ah, tem que ter. Nossa, é tão antigo que eu já esqueci a É palavra. primitivo. É tão primitivo. Ah, se não tem um aquecimento, né? Os homens não sabem aquecer, estimular as As mulheres. preliminares. As preliminares era a palavra. Gente, faz tanto tempo que eu não uso isso que eu já tinha esquecido. Tinha que ter preliminar e ato sexual. Ah, meu companheiro não faz preliminares, então eu. Gente, não existe essa divisão. Existe um encontro de corpos. Os corpos têm que conversar entre si. Sim, Às vezes, um cheiro de nuca, uma carícia sei lá, atrás do joelho, traz uma excitação sim. de entrega. Porque quando está excitado, Eu diria mais ainda, né? Mas que, assim, na verdade, vai começar na pupila dilatada antes disso até, né? Quer dizer, na hora que eu vejo um companheiro, vejo uma companheira e aí sente alguma coisa, aí de mexe com o desejo. organismo, ou seja, você começa a produzir hormônios naquele momento, ali já começaram as preliminares, né? Mas para isso, Ari, você tem que ter uma permissão interna Uhum, de se entregar, porque sim, senão você bloqueia isso facinho. claro. O nosso corpo, a parte hormonal, ela tem uma inteligência que a gente não consegue descobrir. Como é que você entende que uma mulher está amamentando, leva um susto e seca o leite? Uhum, São os hormônios atuando. sim. Como é que você entende um casal que deseja ter filhos, tenta e não engravida? Aí adotam uma criança, relaxam, aparece uma gravidez. Uhum. Super comum hoje em dia, né? Eu ouço isso Muito comum, direto, né? muito comum. E eu estou falando isso só para fazer um paralelo de como o desejo sexual é misterioso. E é Aham, tão misterioso que eu preciso relaxar para que ele aflore em mim. Primeiro de tudo, uma paixão por mim mesma. Que é a satisfação em. A gente tem muitos aspectos da vida, isso você trabalha melhor do que eu até. Né? Nós temos muitos papéis. aham, E temos que estar atentos para esses papéis. Às vezes um não está muito bom, mas o outro está me elevando. Às vezes, e são o quê? O espiritual, falando de psicologia da saúde, porque um sim, corpo saudável tem uma vida sexual mais saudável. saudável, Não é? É o sim. biopsicossocial. As pessoas têm que interagir, têm que olhar o mundo, têm que ter Uhum. trocas. Olha, É, a gente teve uma a imersão agora esse final de semana, que a gente fala, marca pessoal sentidos, então a gente fala muito essa questão dos sentidos ligando a elementos da natureza. E assim, a predominância era feminina, então tinha muito mais mulheres, né, do que homens na turma, mas uma coisa que ficou muito explícito, assim, é a relação do auto-amor. Assim, quer dizer, se você não tiver muito bem resolvido com você mesmo, como que você vai amar alguém se você nem se reconhece? Né? Eu lembro da Priscila na quarta-feira falando sobre propósito, né? Você tem que reconhecer o seu propósito. E aí aquela coisa que eu vou aqui trazer a fala da Priscila para cá, que assim, a gente tem que reconhecer o nosso amor. Porque como que eu vou amar alguém, seja um filho, não importa quem, se eu mesmo não consigo me enxergar para poder me amar? Então, assim, eu me olho no espelho e vejo uma pessoa invisível. E aí, assim, como vai ser o sexo, né, ou a sexualidade de uma pessoa invisível que não se enxerga? Muito provavelmente ela vai deixar o controle com o outro e vai ser uma relação, muitas vezes, né, como a Silvia Malamud coloca, né, sequestradores de alma, na verdade ela vai ser uma sequestrada, porque no final das contas ela vai acabar
tentando agradar o outro, porque agradar mesmo ela nunca vai acontecer, porque ela não se ama, ela não consegue se enxergar, né, Márcia? Você trouxe também outra palavra que eu gosto muito de desenvolver, que é a questão da invisibilidade. Se você é invisível ao mundo, é porque você se vê invisível. Uhum, Nós é que temos que nos validarmos. Só que nós viemos de uma cultura que a validação era pela nota alta na escola, era pelo carro bonito, pela roupa bonita, uhum. não é? Era o reconhecimento. É o Pela reconhecimento o tempo inteiro. produtividade, pela produtividade. Uhum, Claro que todos nós queremos ser produtivos, mas isso é uma consequência do meu papel neste mundo. uhum. Até na relação mais simplória possível, você usou também de mãe, uma mãe com filho. O filho admira a mãe que existe para ela. Aham. Eu me anulei e só sou a melhor mãe do mundo. Não, querida, está faltando mulher aí, porque não existe uma mãe se não existe uma mulher. Sim. Eu me dedico para o meu trabalho, o meu trabalho é minha vida. Não, querido ou querida. Você tem que ter uma vida para você ser reconhecido e desenvolver bem o teu trabalho. Sim, Eu tenho que ser perfeito. uma mulher que me reconheço como desejosa, que me reconheço como válida, para que o outro também veja isso em mim. Né? A gente fala mais comumente de homens e mulheres, mas isso tem a ver com todas as parcerias. Claro. Se eu Até não me... porque Até porque se não tiver muito bem resolvida essa questão, você vai levar para todas as áreas da tua vida. Quer dizer, como eu invisível vou estar bem na minha sexualidade, mas eu também vou estar bem na minha saúde espiritual, na minha saúde financeira, na minha saúde mental. Quer dizer, é um complexo, né? A própria mente, né? A mente humana é um complexo de fatores, que aí é a questão da sexualidade, muitas vezes, né, a gente vê essa questão da sexualidade meio que colocada para baixo do tapete, e isso traz prejuízos para todas essas outras áreas, né? Porque aí é a Sem questão dúvida. de identidade, de pertencimento de quem essa pessoa é, né? Você trouxe, você viu como a gente não precisa ficar vermelha falando de sexualidade? Porque sexualidade é tudo isso. É eros, é o desejo. Eu usei a expressão, eu sou uma pessoa desejosa, de Uhum, conhecimento, de amizades, de móvel, mobilizo para frente. uhum, E essa pessoa é viva. Então, ela vai fazer um sexo muito mais gostoso, porque ela sabe quais são os seus caminhos do desejo. uhum. Também na Sim, escolha do outro, sim. sabe? Podemos falar, eu não me furto a falar das disfunções sexuais, daquilo do quadradinho que acontece na cama. Só que isso que nós estamos falando é o que prepara aquela pessoa Para para aquele ter momento. saúde sexual. Perfeito. É Eu a gosto de pensar que eu já ouvi muitas pessoas falando assim, né? Poxa, eu tô num relacionamento que de repente um dos pares tá ausente, mas também ele tá passando por dificuldade no trabalho, ou então ele tá passando outras dificuldades, tal. Então aí a gente vê muitas vezes uma área, e aí não tô nem falando de disfunção, né? Tô falando da questão do comportamento mesmo que muda, e muitas vezes a gente fala aqui assim, sabe? Poxa, uma mente preocupada, ela não vai estar presente nas coisas. Então, assim, no momento que a gente fala de atenção plena, de mindfulness e tal, como que você pode ter uma pessoa que efetivamente vai se arrepiar com uma queixada na nuca, né, que nem a gente fala, se a pessoa estiver pensando em pagar boleto ou estiver pensando em outras coisas? Quer dizer, ela está priorizando uma determinada área da vida dela e ela não está nem se enxergando. por isso que a gente fala em que qualquer relacionamento afetivo, sexual, precisa também da amorosidade, da afetividade, porque nesta hora
é que vem a tal da cumplicidade, que a gente fala, o casal tem que ser cúmplice. Uhum. Mas é nesta hora em que tem o insatisfatório. Senão não é um casal, não é uma Sim, dupla que sim. caminha junto. Na minha adolescência, viu, Ari, quem lia O Pequeno Príncipe eram as meninas que eram candidatas a Miss. Todas que eram entrevistadas, o que você lê? O Pequeno Príncipe. Então, nós que queríamos um pouco mais do que desfile de Miss, não, nem líamos Pequeno Príncipe, porque aquilo te rebaixava. Sim. Mas hoje tem tanta coisa interessante lá no Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, e uma delas que me chama a atenção, porque eu trabalho com casais, é o amor. O que é o amor? O amor não é olhar um no olho do outro, mas ambos na mesma direção. Olha a Perfeito. profundidade disso, Muito. e na hora Desculpe. em que um está fragilizado, ou que está doente. Você sabe? Tem que ter essa sensibilidade, né? Assim, justamente aí essa amorosidade também tem a ver com essa questão de eu ter a sensibilidade de entender o outro e o momento do outro. Muitas vezes eu vejo pessoas falando, e às vezes até na própria mídia, essa questão de ritmo, não, porque tem um que é ritmo diferente do outro, ou então essa questão mesmo de periodicidade e tal. E assim, se isso é colocado, né, como um primeiro plano, significa que todo o resto está bem desestruturado. Ficou só isso. Nós sabemos, né? Você sabe, nós já falamos sobre isso. Hoje existe, é latente, uma redefinição dos papéis sociais. O homem que Uhum. é homem ganha dinheiro e dá tudo para a família. A mulher que é uma boa mulher faz um bolo gostoso, um arroz soltinho, é uma excelente mãe. Não, os papéis hoje estão trocados. Uhum. E os homens e mulheres têm a mesma responsabilidade em relação à vida conjugal, à vida sexual e à vida familiar. Ponto. Isso é Ponto. fato. Mas nós sabemos que ainda tem muita gente que escorrega por aquilo que a gente já falou, pelo padrão que é repetido de uma maneira cega, né? Vai. Sim. Você sabe, eu ia falar de doença, mas lembrei de falar de outra coisa. Eu faço uma viagenzinha para o interior, uma estradinha, ai, desculpe, Não, imagina. que tem dois presídios, de um lado masculino e do outro feminino. Quando eu venho embora lá do interior, geralmente eu venho no domingo, que é o dia da visita. Tá. Você já sabe o que eu vou falar, né? O presídio masculino, a fila para entrar é enorme. Mulheres, mães, crianças. Presídio feminino não tem nem fila. Não tem ninguém. É. A mulher doente. Isso fala muito, né? Porque se a gente for pensar essa questão dos papéis, esse é um modelo que quando você vê essa fila, né, e não fila do outro, né, e aí a gente faz esse paralelo, a gente está passando por um momento que, embora a gente fale de empoderamento feminino, embora a gente fale sobre essa questão de mudanças de papéis e tudo mais, e aí o aceite da questão da homossexualidade, questão de gêneros e tal, mas ainda existe uma ditadura muito forte, eu falo dessa ditadura da felicidade, que a ditadura da felicidade é ter papai, mamãe, filhinhos e tal, e se por acaso teu filho falar assim, ó, eu não quero casar, não quero ter filhos e tal, os pais vão ficar tristes e falar, meu Deus, onde eu errei na educação do meu filho? Ou seja, a Exatamente. gente ainda tem uma formação estereotipada, não só em questão da sexualidade, mas dos relacionamentos como um todo. Infelizmente, a gente tem uma percepção de que o formatado pelos nossos avós ainda tem que estar na mesa nos dias de hoje. É a questão do normal.
Tudo O normal. que é normal hoje? Não existe normal. Existe aquilo que me faz ser feliz. Uhum. O que é ser feliz? É ser alegre, sair pulando, dar risada? Não, é me perceber válido, me perceber existente, né? Eu admiro demais, e eu acho que eu estou sempre devendo nesse sentido, as pessoas que se dedicam ao voluntariado. Uhum. É uma pessoa que sabe que tem um papel a ser desempenhado, além daquele que é o natural. Eu tenho filhos, eu sou mãe, eu sou profissional, eu vou atender meus pacientes, mas o que eu faço? Porque só por existir. Uhum. É como se estivesse retribuindo por algo que, pelo presente da vida, né? Então, Da assim, a minha vida. vida tem que ter um propósito para poder oferecer algo para as pessoas, né? Exatamente. E às vezes é uma coisa pequena, não precisa ser grandiosa, né? É um olhar, é um acolhimento. E eu estou falando tudo isso não porque assim temos que ser tão sagrados e perfeitos, mas a pessoa que tem essa sensibilidade, ela vai saber cultivar uma relação. Sim. Existe uma frase que eu ouço, né, ainda, mas que eu acho que entra nesse cenário, assim, da questão do que a gente está falando de sexualidade num ponto um pouco mais espiritualizado, vamos dizer, uma questão um pouco mais global, mais holística, que é essa coisa de falar assim, ah, essa pessoa é mal resolvida na cama, ou então essa pessoa é mal resolvida sexualmente e tal. Quer dizer, isso é de um tom como se fosse assim, tipo transa mal, né? Dentro do mesmo universo, dentro da mesma enciclopédia, da E pessoa o falar transa caminho é mal. inverso. O caminho é inverso. Exato, exato. Você entende? Porque nós viemos e fomos educados no reducionismo, Uhum, na dicotomia do certo e do errado, do bom e do mal, do normal, do anormal. Nós estamos vivendo uma época que eu acho maravilhosa, que o leque está se abrindo, está virando um grande guarda-chuva, um grande guarda-sol, e tem sim, todas as possibilidades. Hoje nós falamos, Ari, em modelos de famílias. sim. A demografia mudou Falamos, completamente. falamos em sexualidades. Uhum. Olha que diferença, que Só isso mudança já é uma radical. evolução, né? Isso é uma Mas, evolução. mas tudo isso só tem 40 anos. É Uhum, muito pouco tempo. Por isso que eu tenho muito prazer de falar nisso. E as pessoas têm dificuldade, têm muita uhum. dificuldade. Eu mesma que estou falando, trabalhando com isso, de repente me pego num padrão anterior. Por quê? Porque Sim, aquilo eu nem pensei, eu fui reproduzindo. uhum. Hoje nós temos que pensar, é a tal do semáforo amarelo. Ouvi uma música, critiquei. Aí depois eu leio várias vertentes de comentários daquela mesma música. Eu tenho que me permitir a falar, olha, não é do meu agrado, mas interessante esse aspecto. Sim, dá para entender aquilo, né? Quando a Anitta ganhou um prêmio universal, nem sei o que é, Uhum. eu fiz uma crítica pessoal radical. Depois eu falei de música por conta disso. Eu comecei a ver vários comentários também valorizando alguns aspectos daquilo Aham. que para mim era horrível. Eu lembro disso porque ficava aquela coisa de a Anitta tá sendo assim premiada por ser uma grande mulher e na verdade era uma grande bunda, né? Então, era essa coisa de ela ser valorizada Exatamente. pela bunda. E no fundo tem muito mais coisas do que só essa exploração sexual, dessa imagem que ela coloca, porque aí se coloca, ah, ela é uma grande empresária, quer dizer, tem todo um lado, né, Exatamente. de uma É mulher lá e a esse gente ponto. estereotipa por causa dessa visão mesmo. E nós temos que fazer esse exercício o tempo todo, sabe? De Sim, ver todas as facetas de uma mesma história. Ah, mas você perfeito. nunca vai chegar à conclusão se gostou ou não gostou. Mas eu enriqueci, eu Claro. aprendi, eu evoluí.
Uhum. É, eu escutava lá, tios, pessoas mais velhas, se não é do meu jeito, eu não gosto. Como assim? O Uhum. teu é o único jeito? Sim. Tá? Isso eu Eu vejo vi esse ainda. final de semana uma frase, né? Porque numa das dinâmicas lá a gente trabalha uma questão de cartas, de frase, que é assim, é a minha verdade e a verdade dos demais e a verdade absoluta. Quando você fica com a sensação de que a tua verdade é a verdade absoluta, você para de crescer. Porque a Exatamente. somatória de todas as verdades é que faz a gente crescer no final das contas. E aí, de repente, a gente chega à conclusão de que nem precisa entender qual é a verdade absoluta. Se a gente conseguir entender todas as verdades, a gente já evoluiu. Voltando para a questão do sexo agora. Isso é muito reproduzido na cama. É onde Uhum, vem as disfunções, as buscas por entender melhor. Para mim, sexo bom é assim, mas para mim não é. Como é que nós vamos sim, resolver isso? exato. Vamos descobrir novas formas de nos estimularmos. Tem que ter um diálogo na cama. E não é uma DR, não é uma discussão da relação. Uhum, São os corpos que vão se conhecendo, se descobrindo e fazendo um caminho que agrada que aos agrade dois. aos dois. Que Perfeito. agrade aos dois. E, e mesmo assim ainda tem uma questão que é de mudança mesmo, né? Eu falo sempre na hora da mudança de canais de comunicação e tal, que assim, não significa que também aquilo vai te dar prazer a vida inteira. Pode ser que num determinado momento da tua vida você tenha outras conexões e vá se transformando também. E aí esse diálogo tem que ser recorrente. Não é um diálogo quando namorava e vai ficar durante 30, 40 anos daquela versão, né? Ou então, não é mais o mesmo da época do namoro. Ah, mas quando a gente namorava, contava e acendia. Agora tem que tomar um vinho. Gente, a vida é assim, isso é evolução Uhum, também, né? claro. Isso é evolução. E os corpos também vão amadurecendo. Mas eu não estou falando no sentido da velhice, podemos até falar de sexo Na agora eu já idade não sei mais nem falar. avançada. Na idade mais avançada, porque agora, na envelhecência, cada hora vem um nome novo e às Sim, vezes as sim. pessoas se constrangem. Mas, enfim, antes falar terceira idade era mais moderno, agora é ofensivo, então tem que tomar cuidado. É, Mas não é só nesse sentido, é no sentido que os nossos corpos vão se conhecendo e eles vão ficando cada vez mais íntimos. uhum, E isso vai potencializando o prazer. Eu sim. escuto muito, como que um casal longevo ainda tem prazer? Justamente pela intimidade. É o que Uhum, se deseja. Que na intimidade, porque o ato sexual, eu digo que é um mergulho no escuro, de ambos. uhum. Então, quanto mais eu conheço o outro, mais eu vou ter coragem de mergulhar nesse escuro. Sim, mas aí Isso não é entra também a intimidade. questão do comportamento egoísta, porque assim, se eu tô num relacionamento que eu sempre fui egoísta, e aí se o outro mudou, eu não vou nem querer saber que o outro mudou, também tem esse lado, né? Quer dizer, você tem um comportamento que desde lá do início, porque muitos casais, e principalmente nas gerações, né, mais antigas tal, que os casais se juntavam para ter filhos mesmo, quer dizer, não tava nem a questão do prazer, prazer era uma coisa extremamente secundária ou até Desejo, terciária. prazer. Era assunto que nem se discutia, né? E aí, de repente, a gente tem essa coisa nesse momento que dá para se discutir, que dá para abrir, mas mesmo assim, e aí eu não estou falando só de machismo ou feminismo, mas assim, muitas pessoas estão preocupadas com o seu próprio prazer. Eu já ouvi muitas vezes, e aí a palavra orgasmo é muito colocada nisso, né? Você sabe, né? Você convive com pessoas que o tempo inteiro estão colocando essa questão, que é assim, eu nunca tive um orgasmo com meu marido, então com meus namorados e tal. E aí você fica, caramba, mas onde que está o relacionamento aí? Porque se você parte do princípio que você tem um auge, né, um ápice
dessa intimidade, a imaginar que você não conseguiu chegar nesse ponto da intimidade, significa que você não tinha um relacionamento também, porque não tinha conversa. Ou isso, ou uma outra coisa. O, o sexo, ele acabou sendo muito... Que palavra seria assim? Foi sendo colocado como algo muito surreal, muito potencializado. Então, Ah, muitas, principalmente na mulher, e eu vou te explicar por quê. O orgasmo existe, mas ele não é reconhecido. aham, Porque a liberdade sexual da mulher foi conquistada a partir do que ela via no homem. E o orgasmo do homem, ele é mais localizado, explícito, né? mais Sim, explícito, é mais explícito, né? Com a ejaculação, por exemplo. né? Sim. Apesar de que existe orgasmo masculino sem ejaculação. É muito bom Uhum. falar isso, porque muitos homens não se Não reconhecem sabem. orgasmático porque não tem ejaculação. Então, as mulheres se liberaram sexualmente com aquele padrão. Uau! Tem que ter estrela, tem que romper com a bolha. E não é assim, porque o orgasmo feminino, ele é difuso. Uhum. Ele é, primeiro que todo o corpo tem uma manifestação orgásmica. Os pelos ficam oriçados, a pupila dilata, Sim. a corrente sanguínea se acelera. É uma transformação metabólica, na verdade, né? Acaba sendo Exatamente. E é a é um fisiologia. orgasmo e não é reconhecido. Uhum. Isso é fato. E tem uma outra coisa que eu acho muito legal de falar. É, aí também tem um homem que reclama que não tem ereção ou que é rápido demais. São as queixas mais comuns dos homens. Porque nós falamos agora há pouco que hoje existe uma mudança de papéis na sociedade. Hoje, a mulher se mostra tão potente de capacidade, numa Sim. área que era só masculina, e os homens sexualmente estão evoluindo, porque tem muitos homens cujo sintoma é uma disfunção sexual, mas na verdade é uma necessidade de um sexo mais afetivo. Aí Uhum. isso que eu estou falando para você, que o orgasmo da mulher é difuso, hoje tem homens que precisam Desse desse mesmo. orgasmo mais difuso, de mais carinho no corpo, aquele papo antigo, né? Ah, É o ele não faz, romântico. Ele é é, romântico. ele é romântico, ele não faz preliminares em mim, não. Essa troca tem que ser muito equilibrada. O homem quer Uhum. ser tocado, o homem quer ser cheirado, o homem quer ser massageado, mas você vê no filme, é sempre a mulher mais passiva e o homem mais ativo. Uhum. E os papéis hoje, eles têm que ser alternados, porque o sexo bom é um sexo, é uma troca, não é, 10 horas a gente pode falar, né? Ele, Pode. ele comeu ela deu para ele, percebe? Sim, Foi assim sim, que se falou. sim. Não, Ela é boa de cama, ou ele é bom de cama. mas sempre a mulher numa posição mais De passiva, vítima. de, Sim, de vítima, sim. sabe? De vítima, exatamente. Então, essa mudança de paradigma tem que atingir tanto homens e mulheres. Aí tem uma mulher executiva que namora, sei lá, estou inventando, hein, gente, pelo amor de Deus, Tá. com um alto salário e namora um advogado recém-formado que está lá lutando para. Aí vão para o motel. Você imagina que ele não pagou o motel e eu tive que dividir com ele?
Ele me Uhum. comeu e ainda eu paguei. Escuta, mas você também não gozou, mulher? Sim, então os dois têm que dividir. Essa Sim, questão de conta de motel sempre dá tá na mente. buchicho, Uhum. mas para mim Uhum. é um gancho muito bom para dizer os dois aproveitaram. Por que não dividir quando necessidade ou quando um não pode o outro suprir? Uhum. Não, é o homem que paga. É o Uhum. homem que. Você entende? Então, as Sim, sim. mulheres também têm que mudar, sabe, Ari? Não é só o homem que está buscando. Gente, aquela música era do Pepeu Gomes, feminino masculino, dos anos 70, acho que a Sim, maioria sim. não tinha nascido. Ele teve uma. Ele foi evidente do que hoje os homens precisam ser mais femininos, assim como nós mulheres buscamos algumas qualidades masculinas e integramos na nossa Sim. vida. A Ronange está colocando, tem vários comentários, né? As pessoas estão Ai, que pena participando, que eu até não consigo agradecer ver. tanta gente participando, mas a Ronange colocou a questão de ter, né? Claro que é até um absurdo, mas ainda existe até hoje as mulheres falsearem o orgasmo, né? Assim, então simular para poder dar prazer pro homem, porque assim, ela nem sentiu nada, mas ela de repente fazer isso para dizer assim, ah, estou atendendo, dando prazer pro homem. Estou agradando o homem. Só que a mulher também tem essa necessidade. Por que que eu não vou me empenhar no orgasmo? Ah, isso também é bom falar. Por mim, o meu orgasmo é meu, o teu é teu. Não é Uhum, o dele é para ela, o dela é para ele. Que também foi um outro aprendizado muito errado que a gente tem que derrubar. Cada uhum, um é responsável pelo seu prazer. Então, eu tenho que investir na relação para sair sim. daquele padrão que chama mamãe e papai, que é a passividade da mulher e a atuação do homem. E isso também existe, viu, Ari, nos casais homoafetivos. A coisa é Uhum. tão forte que é reproduzida também num casal homoafetivo. Sabe, se são duas mulheres, se são dois homens, parece que um espera mais do outro, mas Uhum. tem que colaborar, tem que participar, Sim. Até tem que porque fica atuar. aquela coisa assim, quem faz o papel do homem, quem faz o papel da mulher nessas relações. Quer dizer, Isso, aí você já vê essa crença que ainda está impregnada em todos nós, né? exatamente, que existe um papel de um ou não. Como é que se pratica sexo na maioria das vezes? Na horizontal. E na horizontal, todo mundo é igual. Uhum. Perfeito. Você Muito entendeu? bom. Então, assim, Agora, é agora desconstruir. deixa eu trazer só uma questão que até tem a ver também com a vivência que a gente participou nesse final de semana, né, lá no Marca. É, eu queria trazer um pouco essa questão da sexualidade também para a questão de alguns transtornos, por exemplo, a questão da ansiedade. Né? Você consegue fazer a ligação da ansiedade, por exemplo, com essa questão da vida sexual, da sexualidade como um todo? Porque assim, para mim fica tão explícito, mas não é todo mundo que enxerga. Queria um pouquinho da tua opinião também sobre isso. A ansiedade na sexualidade masculina, sim, ela é uma grande coadjuvante da ejaculação precoce. Uhum, Mas não porque o homem é ansioso e acaba tendo uma disfunção. O mundo está muito ansioso. Então, nós precisamos entender que a sexualidade é íntima e pessoal. Então, eu tenho que me distanciar do que está lá fora. Às vezes, tem. É uma coisa muito interessante também isso. Quem está fazendo um sexo, olha, eu vou chocar agora, tá? De pior qualidade são os casais jovens. caramba, isso é incrível, hein? Porque os que já têm mais intimidade entre si conseguem evoluir. E hoje, nos casais jovens, existe uma outra questão muito séria, que é a supervalorização do filho, Tá. do bebê. Cada 10 casais jovens, 8 têm filho que dorme no meio.
Uhum. Coisa que na minha geração não existia. Era Sim, impossível isso existir. claro. E às vezes eu tenho que falar para eles o seguinte: ai, não dá, a gente não transa. E não é assim uma semana, tá? A gente não transa desde que o nenê nasceu. Quantos anos tem o nenê? Vai fazer 3. Aham. Eu falo para esses casais: vocês conhecem a chave? Ela é milagrosa. Fecha o quarto, tranca. Eu estou falando disso para dizer que a hora que fecha aquele cofrinho, que é o quarto, que é a hora de se permitir um desligamento do racional para deixar o instintivo, para deixar o sensorial fluir, porque Sim. também combate a ansiedade. Uhum. Com Porque certeza. também... Aliás, o sexo é um grande remédio. Você sabe que a desculpa clássica, né? Ah, as mulheres têm dor de cabeça quando não querem fazer sexo. Hoje se sabe que a excitação e o orgasmo são os excelentes analgésicos, são Uhum. excelentes relaxantes. Uhum. Então, assim, não há motivo para não usar desculpas. E Sim. ainda vem, é outra herança. Ah, eu estou cansada, ainda tenho que fazer sexo? Sorte sua, porque vai descansar, vai relaxar. Então, a gente Sim. tem que falar de sexo rompendo com todas essas crenças limitantes, que é mais a sua linguagem do que a minha. Outro, outro dia até estava falando sobre a felicidade. Tinha um post, né? O pessoal pediu para falar sobre felicidade, né? Uma entrevista e aí falou, né? Poxa, quais são os hormônios ou quais são os neurotransmissores que trabalham na felicidade? Pô, você tem endorfinas, atividade física. Você tem dopamina, reconhecimento. Aí você tem serotonina. Assim, tudo tem a ver com a relação sexual. Quer dizer, se você Sim. realmente tem uma relação sexual, e aí eu não estou nem falando de orgasmo. Eu estou falando dessa coisa que a gente está falando de sexualidade desde o início da live. Você consegue produzir todos os ingredientes para a felicidade. Quer dizer, não há dúvida que uma pessoa que tem esse equilíbrio e consegue ter uma vida sexual saudável, ela é muito mais feliz porque a gente está falando de estruturas neurológicas que funcionam, e não só do encéfalo, mas do sistema nervoso central, Hormonal. porque a gente tem toda a relação de hormônio que o corpo está produzindo, quando a gente está falando de uma vida sexual saudável, né? Na verdade, tem o orgasmo, né, como consequência, mas a excitação tem uma outra frase de Jean-Jacques Rousseau que eu gosto muito. Tudo que eu desejo é o que eu não tenho. Como quem diz, eu tenho que estar sempre desejoso, Uhum. porque aí eu estou vivo. Se eu vou conseguir o orgasmo ou não, é secundário. É É secundário. secundário. Uhum. E se Uhum. colocou o orgasmo como ponto de chegada, Uhum. que é um erro. Gera ansiedade. Sim, Gera ansiedade. O, sim. Até, em até Fran- porque, né, assim, se a gente for entrar, claro, não vou entrar em bifurcações até para não estender, né? Mas, por exemplo, se você vê, por exemplo, o autossexo, né? Se você for pensar na masturbação, se você for pensar na prostituição, ou seja, tem vários outros recursos que as pessoas poderiam buscar, por exemplo, para a questão da ejaculação ou do orgasmo, e que, de repente, não é sobre isso que a gente está falando. Não é. Né? Exatamente. Porque são alternativas para justamente essa questão de, eu preciso gozar, né? Eu preciso ter orgasmo. E na prática, é como se a gente estivesse pegando uma ponta do iceberg. Quer dizer, a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de toda uma estrutura anterior e que trabalha com hormônios, trabalha com neurotransmissores, com tudo isso, e que de repente não é uma companhia que vai te dar um orgasmo numa única noite que vai te fazer essa estrutura funcionar, né? Perfeito. Você sabe que fazer sexo em francês é jouer. Jouer é o verbo brincar. Uhum, Então, se você brinca com o seu corpo e com o corpo do outro, é fatal acontecer a excitação e o uhum, orgasmo. Agora, uhum. se você pratica sexo para provar a tua potência sexual, o seu orgasmo, você está numa competição, você não está brincando. Exato.
Se Exato. qualquer competição. E aí você vê essas pessoas competindo, né, na cama, e aí competindo na vida profissional, na vida toda, e aí dá-lhe ansiedade, dá-lhe burnout, dá-lhe depressão, né? Um monte de coisas que vem junto, Quando não porque dá um efetivamente. infarto, quando não dá uma gastrite. O corpo fala. O corpo Sim, fala, todo sintoma deve ser analisado, vai no médico, vai tratar, mas antes eu tenho que entrar em contato comigo. Mas por que essa uhum, gastrite? Estou comendo sim, mal? uhum, Estou ultrapassando o meu limite? Aonde? E uhum, você falou uma coisa também que lá atrás que eu acho bom resgatar. Hoje, a psicologia da saúde, além daqueles aspectos, digo, psicologia da saúde, bem-estar físico e mental, uma vida sexual saudável. Eu saudável. trabalhava com biopsicossocial. Hoje, a psicologia da saúde inclui o espiritual. Espiritual não é religião, é Sim, sim, espiritual. sim. É sair da matéria, sabe? Ter uma elevação. E o Uhum, ecológico. O ecológico é plantinha, é água, ar puro, sim, mas também é o ambiente em que eu estou inserido. sim, O ambiente que eu estou inserido, o que que eu tô, com quem eu estou convivendo, sim. Até porque a sabe? gente fala de ambientes tóxicos hoje em organização, né? Na organizacional, só que de repente você tem ambiente tóxico dentro de casa e ainda com o pior, né? Com o agravante, que é viver num ambiente tóxico, onde você está com a alma sequestrada e ainda precisa fazer sexo para poder manter uma relação que é uma relação totalmente tóxica. E se o ambiente tóxico for o profissional, eu perceber que a toxicidade está lá e que eu não preciso fazer parte dela. Sim. E nem levar isso para dentro de casa. Exatamente. Né? E se eu reconheço que o ambiente não está propício, eu me centro em mim e de alguma maneira, me protejo daquilo. Porque a gente também não pode controlar tudo, né, Ari? Senão Com a gente certeza. vai viver na bolha para ficar tudo Exato. perfeito. Então, de repente, tenho sim um chefe chato, um chefe mal-humorado, mas é dele, aquilo não me pertence. Exato. E não é o que a gente vê no dia a dia, sabe? Trazer para a intimidade, eu já vi casamentos, já vi casamentos acabarem por conta disso que você falou, o que se trouxe de fora e pôs aqui dentro. Aham. E o espaço mais sagrado, o primeiro de todos, é o nosso corpo. Sim. Então, eu sou responsável pelo meu corpo. E o outro espaço sagrado é o nosso lar. Não no sentido tão religioso, Sim, sim, pragmático. É social, né? social. É eu tornar o meu lar sagrado, sabe? Sim, Através do quê? Estimulando os órgãos do sentido. Aquilo sim. que também é bom para a ansiedade, é bom para eu estar bem. Que entra, Márcia, inclusive na questão que a gente fala hoje em dia da inteligência espiritual. Quer dizer, você ter o teu recanto, o teu retiro para você poder se preservar e se recuperar e recuperar suas energias de um dia de ambientes tóxicos, por exemplo. É a bateria. Nós temos que cuidar, alimentar essa bateria, que é da Uhum, família. Porque sim, isso daí vai em cascata, sabe? Se você não põe o limite. E vem sim, tão em cascata lá de fora que chega na cama. sim. E quando não, pior do que o sexo, quando chega nos bebês. Aham, com certeza. É interessante Márcia, quando você tem o olhar a- da a- família. acredite ou não, a gente está já 15 minutos que eu roubei do seu horário, porque a gente combina as lives e fala assim, não, é só uma horinha no máximo, tá? A gente já está 1h15. E é inacreditável que a gente está com a audiência lá no alto. Realmente, realmente esse assunto é incrível.
Eu vou fazer um fechamento assim, não porque não tem audiência, porque inclusive não para de chegar gente aqui, né? E os comentários também. Mas eu fico preocupado com o teu horário, porque também como a Não, gente fala dessa tranquilo. questão da inteligência espiritual, a gente também tem que pensar assim, falar, poxa, hoje em dia, quando a gente está no home office ou então em lives, a gente está dentro desse nosso retiro também, né? Mas estou fazendo agora uma convivência muito prazerosa. E também desempenhando um papel social, porque quando a gente traz questões, dúvidas, perguntas, cada um desses, eu não sei como é que chama quem vê assistir live, é Não, os internauta? ouvintes, os Os internautas, ouvintes, né? vai fazendo a sua própria verdade, a sua própria definição. É um Sim, trabalho de mergulhar em si mesmo. com Mas é isso certeza. aí. Então, olha só que loucura. Quando eu agora falei do bebê. Você tem um bebê que chora, um bebê que não dorme, um bebê que vive doentinho, vai analisar aquela família. Tem algum É entrave, reflexo, é reflexo, né? exatamente. E hoje a física quântica até já explica isso, né? A Aham, gente sim, percebia e não sabia, só tratava. Hoje a gente sim. sabe que a energia está circulando por aí, né? Sim, sim, perfeito. Meu, uma gratidão enorme, né? Imagina, uma Eu honra ter também. você aqui na live. Eu tô vindo aqui, o que eu acho bacana, já falei até em dias anteriores, porque tá aqui a Rosana Nunes falando, adorei a Márcia, excelente sexóloga e temas abordados. A Rosana que participou quinta-feira falando sobre gratidão, né? Então, assim, a gente está aqui com o Ronald que abriu, tem Alexandre Quartzo. O legal é que a gente está criando um clube sobre De discussões gente que quer inteligentes. pensar. Um clube de gente que quer pensar. Exato, exato, muito legal. Eu fico muito feliz de ser essa ponte, né, de certa forma ter sido um pouco essa interface, porque realmente o propósito nosso é esse, né, trabalhar um pouquinho o conhecimento para transformar as pessoas. Então, para mim, pensamento e conhecimento são plataformas também. Às vezes as pessoas falam, você faz hipnose, você faz regressão. Às vezes uma boa conversa elimina todas essas práticas. Porque Exatamente. as pessoas conseguem ressignificar muitas coisas, às vezes, com bate-papo como esse aqui, a gente atinge muito mais objetivos, às vezes, do que efetivamente uma técnica mais aprofundada, delicada ou complexa. Eu queria deixar aqui para quem está assistindo e quem vai assistir depois, porque a gente tem aí lives desde que começou, né? Então começa assim com uma audiência do ao vivo e depois esse vídeo vai se reproduzindo, tanto no Instagram como no YouTube, e a gente fica com uma audiência bem bacana. Para que as pessoas que estão nos assistindo e que eventualmente vieram pelo meu canal, que sigam a Márcia, porque é muito, muito, muito importante, né, que vocês também acompanhem o trabalho da Márcia, tal. Então, por favor, né, tá lá, ela tá aqui, fica mais fácil de vocês verem, né? Então vai ficar gravada essa live no meu Instagram e aí você vai ter a oportunidade de seguir. E claro, também fica o convite para que vocês me sigam, quem veio aqui através da Márcia. Eu já vi várias pessoas me seguindo, eu já falei, poxa, a Márcia trouxe um monte de seguidores porque todo mundo está me seguindo, o que é muito bom, Ai, que né? bom. Mas de qualquer forma fica aí o convite para que haja esse compartilhamento dos nossos públicos, porque efetivamente quem segue a Márcia, quem segue a Ori, está seguindo uma vida inteligente que tem na internet, porque aí tem Alexandre Quartzo, tem hoje só gratidão que é a Rosana Nunes, Ronange, todas as pessoas que estão lá na live do Ori, você pode seguir tranquilo, que no mínimo essas pessoas vão fazer você pensar, né? Acrescenta, sem dúvida nenhuma. E obrigada pela parte que me toca, Ari. Mas eu estou à Imagina. disposição, a hora que você quiser, sempre é muito bom bater um papo com você. Legal, obrigado, querido. E amanhã, 10 da noite, a gente vai falar sobre ressignificação e programação neurolinguística com um cara que é muito fera sobre isso. Muita gente não conhece esse lado dele, porque ele é diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui da região, então ele é consultor empresarial, mas ele também é um expert em PNL, e aí também teve uma época que as pessoas falam PNL, como coaching hoje, né? Fica, esse cara é coach, PNL ficou um pouco distorcido, e amanhã a gente vai esclarecer um monte de coisa sobre esse assunto que é bem bacana com o Paulo Queja. Amanhã o Paulo Queja vai estar aqui na live às 22 horas e na quinta-feira, inovação e criatividade com Ludmila Rossi, para a gente fechar essa semana bem bacana. Meu amor, muito, muito, muito obrigado. Foi incrível, né? Não tem nem. Assim, o mais legal é a gente fazer isso, né? A gente trocar ideias e aprender com pessoas incríveis como você, tá bom? Muito Muito obrigada, obrigado. querido. Muito obrigada pelo carinho também.
Um beijo para Legal. todos. Tchau, tchau. Tchau. Bom descanso para vocês que estavam acompanhando até agora. E aí a gente se encontra amanhã às 10 horas da noite. Um abraço.